Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial, trazendo aqui com a gente Elizabeth Daúde Elias. Ela é proprietária da empresa Pisos Daúde, expert em acessibilidade. E junto, nós temos aqui, porque existe um slogan que fala nada de mim sem mim. Eu tenho aqui com a gente Audilei Clemente, certo? Cantor do coral Voz Ativa Madrigal, e também ele foi nosso presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Osasco, né, Audilei? Sim, sim. Muito obrigado pela sua presença. Você foi de que ano? Eu fui da gestão de 2010 a 2012, esse biênio. Tá. Muito obrigado pela sua presença, Elizabeth. Eu que agradeço, obrigada a você do convite. Tá. Eu quero começar perguntando para Elizabeth como surgiu os pisos, o piso tátil, o piso podotátil. Onde nasceu esse conceito? De acessibilidade? Isso, de acessibilidade. Quem teve a ideia de criar esse piso? Não, a acessibilidade nasceu na Segunda Guerra Mundial, no término nos Estados Unidos. E isso foi por causa que quem estava retornando da guerra, tinha muita gente mutilada, eles estavam com uma preocupação muito grande de integrar essas pessoas à sociedade de novo e queriam dar a máxima condição deles estarem, em condições de estar participando da sociedade. O conceito de acessibilidade saiu daí, depois a ONU esteve nisso e nós aqui no Brasil entramos com a norma NBR 9050. Que em 2002, ela já existe desde 1980, não tenho tão preciso aqui. Só que ela não era usada. Em 2002 nasceu, foi feita uma revisão da norma, no qual foi respaldada por uma lei. Então a norma hoje ela tem a lei, então ela é exigível. E teve um comitê que foi criado e foi estudado os pisos como acessibilidade no contexto, não só piso, como tudo, Tá tudo incluso nessa norma. E eu entrei nisso porque a gente fabricava piso e a gente foi chamado, se a gente queria participar, e no desenvolvimento desses 2 anos de estudo, que foi de 2002 a 2004, a fazer as ferramentas para serem usadas, serem experimentadas pelas fundações, Então os arquitetos criavam, quem estava dirigindo o comitê criava, no estudo em cima dos americano, norma inglesa, fizeram uma junção do que existe pelo mundo, estudaram, a gente fazia as ferramentas e daí que a gente começou a ingressar nisso. E em 2004, quando homologou, a gente fez a última ferramenta que os deficientes, grupos de fundação da Lara Mara, da Dorina, levavam para estar estudando. Geralmente era eleita uma estação de metrô, a gente colocava a produção feita do que estava sendo estudado e a gente foi evoluindo nesses 2 anos. Aí em 2004, homologando, a gente já estava nessa norma e a gente hoje também faz parte da revisão e continua numa fabricação da linha de piso tátil. Então a acessibilidade retornou, com uma força maior em 2004. E a gente junto. E assim, Audilei, o que você acha, qual é a importância da acessibilidade para vocês que são cegos? Bom, nesse sentido do piso tátil, da piso de orientação, direcional, do piso de alerta, sabe, isso é muito importante, facilita muito a vida da gente. Demais, dá uma segurança no caminhar, dá uma segurança da integridade pessoal, no término de uma calçada, de uma plataforma de ônibus, de trem, da chegada de uma escada rolante, de andar de forma mais reta para alcançar algum lugar, para chegar de forma mais tranquila. Não é todo cego que tem uma consciência
de orientação espacial bem aguçada, né? Tem até o tato para usar o direcional e tudo mais, manuseia bem a bengala, mas sem o piso direcional ele tem muito mais dificuldade de se orientar, de andar em linha reta. Vamos mostrar o piso, vamos pegar aí do ladinho o piso direcional, quer ver? Vamos passar aqui e mostrar para os telespectadores, né? Esse é o Mostra, direcional. Esse é o direcional, né, Aldilei? Sim, esse é o direcional. De orientação, né? Sim, ele é o direcional e ele está numa dimensão muito interessante. Fácil de se perceber ao pisar, né? Ele tem uma largura interessante, ele é fácil de ser encontrado pela bengala, né? Como ele é bem macio, esse é o de borracha. Ele é de borracha. Sim. Como ele é bem macio, para o cego que tem muito contato cotidiano, de andar sempre de metrô, né, em terminais de ônibus, ele é muito fácil de se usar, é muito simples da bengala escorregar nele, as junções entre as placas são sutis, a bengala não engancha, né? Que é o contrário do piso, por exemplo, cimentício. Ele é muito mais fácil de... Vamos mostrar o cimentício? Vamos mostrar? Quer ver a Elizabeth? Não, pode deixar. Eu seguro. Ó, o cimentício, ele é rígido, ó. Né? Ele é fácil de ser encontrado, a bengala quando bate nessas angulações... Dá para você mostrar a bengala? Que você falou que sim. a sua bengala tem um... Quer ver, ó? A sua bengala, você falou que ela tem... Volta de novo, por favor, Elizabeth, só para ele mostrar isso aqui, ó. Como é que chama isso aqui na ponta da sua bengala? Isso eles chamam de roller. Eu nunca tinha reparado nisso. É um rolamento, né, que facilita o deslizar da bengala em qualquer superfície, inclusive nos pisos táteis, né? Nesse caso aqui, como o piso é um pouco mais macio... Quer ver? Põe um pouquinho mais baixo assim para o telespectador ver. Como o piso é um pouco mais macio, tem essa dificuldade mais de ser encontrada por quem não tem um tato muito apurado. Tá. Mas para quem tem o hábito de andar sempre de metrô e tudo, esse aqui é o sonho de consumo do cego. Jura? Olha, gente, como ele é largo, né? Como ele tem uma via bem utilizável para quem vai de um lado da via tátil e do outro lado de quem volta, porque muito do contrário que as pessoas imaginam, tem muito cego na rua. Muito. E agora eu vou mostrar aqui o cimentício. Olha, Vou te dar que ele é muito não, pesado. eu seguro para deixar. Ó, olha aqui como é fácil de encontrar. Ó. Tá vendo? Ele escorrega. Ele é muito fácil de encontrar. Mas, por exemplo, uma bengala que não tem essa carretilha aqui, nas separações entre as placas, ela tem uma dificuldade maior de se manter o deslizamento da bengala, né? Imagine uma bengala como se fosse um lápis num piso um pouco mais áspero, um pouco mais difícil de deslizar. Por favor, Elizabeth. Então, agora, muito ao contrário do que as pessoas pensam, viu, Maristela? Esse piso direcional não é para o cego pisar, gente. Pois é. Não é. Até eu não sabia dessa. Então, o piso que se pisa é o piso de alerta. É o piso com as ondulações, com as bolinhas. Porque esse dá um alerta. Geralmente esse eles vão pisar, né? E também vão encontrar para virar uma direção. Então ele vai dar um alerta de parada ou de mudança de direção. Quer dizer, um perigo, uma situação. Esse ele vai pisar mais, né? O direcional ele Quer dizer, esse é o de alerta, né? Que é o que a gente vê na beirada da CPTM, do metrô. Isso, tipo dá um assim, alerta. Plataformas de ônibus. Plataforma de ônibus, né? Tem as bolinhas. E o que ele vai andar, só que com a bengala, é no de orientação, no piso de É um direcional, né? direcional. E esse piso aqui... Deixa eu só pedir, nós já vamos voltar já. Estão falando que eu tenho um intervalinho. Aí ele vai, inclusive, Aldilei, você vai mostrar para nós andando. Voltamos já. Perfeito.
Olá, estamos hoje aqui com a Elizabeth Daúde Elias, dos pisos Daúde, pisos de acessibilidade, e com Aldilei Clemente, cantor, coral Voz Ativa Madrigal, e também foi nosso presidente da Pessoa com Deficiência de Osasco em 2010 a 2012, é isso? Sim, sim. Bom, nós estamos falando aqui sobre, explicando, né, o que é um piso alerta, sim, o que é o piso de orientação, né, o de orientação, e uma coisa interessante que eu estou descobrindo aqui com o Aldilei. Não é porque tem esse piso, não é que eles vão andar em cima desse piso. Esse piso vai ser usado com a bengala e ele vai andar ao lado. E a bengala vai ficar do seu lado esquerdo. Aí eu queria que você mostrasse pra gente aqui. Nós fizemos uma rota no chão. A bengala vai seguir a rota. Né? E ele vai mostrar pra gente... olha só, gente, como... Tudo bem que tá solto, não tá colado, né? Mas explica pra gente, Aldilei. Então, eu vou permanecer do lado direito, né, do piso direcional. Eu, em tese, não devo pisar em si sobre ele, porque no sentido oposto pode vir um outro cego. Em muitas estações movimentadíssimas, terminais de ônibus como a Sé, como o Vergueiro, sempre tem muito cego transitando. Então é muito importante que a norma, por exemplo, ela diz que de cada lado da via do direcional deve haver 60 centímetros para que o cego possa transitar livremente, né? Sem obstáculos aéreos, sem orelhões, sem lixeiras vasculantes, sem caixas de correio. E também, o que as pessoas têm muito costume de fazer, como a via tátil tem espaço dos dois lados, eles fazem assim: ah não, eu ponho aqui a minha barraquinha para vender as minhas coisas e o meu cachorro quente ele passa pelo outro lado. Que é o que está acontecendo no calçadão de Osasco. Exatamente, no Largo de Osasco acontece isso. Sem contar os sacos de lixo, e a própria, os vasos e a própria lixeiras, desatenção do próprio cidadão, que ele anda super distraído. A gente está andando em cima, né, do piso direcional, a gente está seguindo um caminho determinado e a pessoa que pode olhar para a gente e desviar se distrai e não olha. Então, olha, minha bengala eu já nem desentorto mais, ó. Nossa! É verdade, porque a fadiga quebra a bengala. Se o cidadão entorta, eu desentorto, eu corro o risco de quebrar a bengala na hora que eu for desentortar no meio do caminho. Então ela já fica numa curvatura que encaixa na perna das pessoas, assim ninguém quer. E não quebra mais. Eu estou andando na via direcional, né? Quando chega a hora de virar, toco num piso de alerta. E eu sei que eu devo, né, ir para o outro sentido. Ó, uma coisa importante que o Aldilei está mostrando para vocês, e vocês estão olhando aí, vocês estão vendo várias cores. Não é que tem que ser tudo colorido assim. A Elizabeth trouxe as cores para a gente ver, mas na verdade tem que ter uma cor contrastante. É isso, Elizabeth? Sim. Explica para nós por quê. A norma pede duas coisas. Uma é o contraste tátil, que é o que ele acabou de mostrar, que ele consegue perceber com a bengala e com o tato. Né? E o outro é o contraste visual, que é o contraste de cor, que muitos conseguem perceber esse contraste com o piso existente. Então a gente põe um contraste como tem no metrô, ele é azul e o piso é preto, e na plataforma de embarque o piso é amarelo. E assim em vários ambientes. Então, o contraste, porque a norma pede até em placa de 25, porque é o menor campo do contraste visual que o deficiente consegue perceber no campo inteiro preenchido. Por isso que é 25 centímetros? Por isso que é o mínimo 25. O mínimo 25. A norma pede que pode ser o mínimo 25, uma placa, e o máximo de 60. E então foi muito adotado o 25, que é um tamanho que dá para, como ele demonstrou aqui, ele consegue fazer a trilha. Em alguns casos é necessário maior, então existe a possibilidade de ser até 60 centímetros de placa.
Nós estamos falando então que assim, tem 25 centímetros que é a largura da placa. Sim. E foi falado que nós precisamos 60 centímetros do No lado mínimo. da placa, no No mínimo, e mais 60 do lado de cá. Sim. Então nós temos no total 1,20 mais 25, 1,45. Existem calçadas que não dariam para colocar isso, né? Mas aí é porque não tem o espaço, é diferente, né? O correto seria vir isso, né? Desde a calçada. Primeiro a calçada já está com o piso correto, sem obstáculo, jogar os obstáculos tudo para um lado só, ter o tamanho correto. Então, assim, a conscientização não é só colocar acessibilidade, já vem desde as calçadas estarem corretamente certas. Não estar quebradas, que é um obstáculo não só para os deficientes, mas como qualquer usuário. E ela está toda já planejada. Ah, mas não dá. E mesmo nas calçadas, obedecer o contraste com o piso, porque a gente vê muita calçada que a cor do piso é a cor do piso tátil. Então, também para uma área externa, esse contraste é necessário. E quando a gente pensa que nós estamos aumentando muito a quantidade de idosos, e esse contraste das cores é extremamente importante, né, Aldilei? Você estava me dizendo também que existem cegos que têm essa percepção vamos dizer, do contraste visual, né? Sim, sim. Existem vários estágios de deficiência visual, alguns que são permanentes assim, a pessoa tem aquela acuidade naquela porcentagem e dessa maneira fica. Existem muitos cegos que são progressivos, como foi meu caso. Ah, você não nasceu cego. Eu comecei com 2 anos, tive uma infância e uma adolescência de progressão do meu quadro clínico, né, que é uma degeneração de retina. Esses pisos com essa coloração, há 25 anos, por exemplo, se houvesse, eu teria sido muito beneficiado. Nossa. Por exemplo, as plataformas de trem, onde não havia o antiderrapante preto, a faixa amarela era praticamente imperceptível. A minha visão é verdade. Se eu não pisasse nela... O antigo piso do metrô. Não, quando não era o piso preto com a faixa amarela, ele falou que ele não percebia. Eu não percebia quando era a faixa granito, amarela. que ele não percebia. Quando era o piso preto com o faixa amarelo, amarela. ele não percebia. Mas quando era granito cinza com a faixa amarela, então essa é a medição do contraste de cor que tem que ter. Então é entendeu? muito importante para as pessoas, que assim a pessoa fala, o cego, né? Tem inclusive muito preconceito com a palavra de cego. Ah, não, fala deficiente e tal, não sei o quê. Mas muita porcentagem das pessoas que são deficientes hoje em dia, que são subnormais, ficarão cegos. E muitas pessoas que estão nesse estágio de progressão, onde ele nem tem muito bem a visão e nem tem muito bem o tato, é muito interessante que os pisos táteis juntem numa só percepção de tato e visão, tanto a definição tátil, para que ele ache da melhor forma sobre a sola do sapato, sobre a ponta da bengala, e que ele age também na percepção visual, porque até ele não desenvolver o quadro clínico de deficiência visual, né? Ele não desenvolveu um tato interessante para usar todas as conformidades de relevo do piso, é muito importante que ele tenha uma definição de cor num contraste muito bem definido para ele perceber. Tá certo. Infelizmente, gente, o papo tá tão bom, mas eu vou ter que chamar de novo o intervalo. Aí você vai dar continuidade. Olá, estamos aqui hoje no Olhar Especial com Elizabeth Daúde Elias, dos pisos Daúde, pisos de acessibilidade, e com Aldilei Clemente, dono de uma voz lindíssima, que é do coral Voz Ativa Madrigal. Ele também foi nosso presidente da Pessoa com Deficiência 2010-2012 de Osasco, né, Aldilei? Sim, sim, correto. Bom, Aldilei, você estava explicando da importância disso tudo, né? Então, são várias áreas de acessibilidade para a pessoa com deficiência, mas na questão do trânsito, do traslado da pessoa com deficiência, piso tátil, quanto mais houver, melhor. Ele tem sempre que levar de algum lugar para algum lugar.
É Certo, o caminho, isso é o caminho. E onde sai, onde chega, exatamente, né? E com a continuidade. Então é muito importante que tanto o poder público como as empresas, como os particulares, tenham essa consciência de que esse piso é necessário. Facilita muito a vida da gente, porque é gostoso viver, é gostoso ter independência. E, gente, ponha um piso de qualidade. Não use porque é mais barato, ou porque vai quebrar. Né, porque eu não coloquei uma cor definitiva, porque diferente, porque sei lá, não tive essa. Busque uma expertise, busque orientação, use um piso de qualidade, um piso que se fixe bem no chão, que não cole pisos. Assente um piso, né, com a massa, com a argamassa, enfim. Tenham essa consciência, porque olha, faz muita diferença. Quem é cego, quem tem uma pessoa cega na família, um amigo cego, ou uma pessoa sabe a de diferença. idade que já está com a visão comprometida, né? Sim. Também vai usufruir desses pisos, né? Sim, dessa acessibilidade. Mesmo que ele não sinta o tato do piso na ponta de uma bengala, ele está percebendo a diferença de cor, o contraste, e está se orientando. Sim. Numa área que, em tese, pela norma, 60 centímetros de cada lado, está livre. Seja ele idoso, obeso, uma grávida, ou com uma pessoa com uma deficiência visual transitória, não vai bater em nada, porque aquilo está livre para a passagem do deficiente visual. E nós estamos conversando aqui, né, Elizabeth, falando que muitas pessoas não sabem e às vezes andam em cima, e quando vem uma pessoa cega, a gente deve dar lugar para essa pessoa, porque a rota dele andando, ele precisa, é a direção, é o que dá segurança para ele, porque ele tem a bengala, e é aí por essa orientação que ele sabe para onde ele vai. E você estava dizendo da importância de nós, arquitetos, eu sou arquiteta também, temos a norma 9050, que nós assinamos hoje pelo CAL ou CREA, né? Nós assinamos, o CAL é RRT e o CREA é ART, que a gente diz que o nosso projeto está de acordo com essa norma. E eu gostaria que você falasse o que acontece na sua experiência. Que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção, porque a norma ela é ampla, ela tem que ser, como qualquer norma, interpretada. E na interpretação a gente fazer a melhor maneira, a maneira mais simples, né? Sim, mais simples de condução do deficiente, em todos os sentidos, e poder usar a norma no sentido complexo, porque ela tem a parte não só tátil, como ela é feita num contexto, a parte tátil, né? Tá. E saber da interpretação, a interpretação das interseções, toda a parte de piso tátil, está escrito lá. O que a gente tem que fazer é interpretar e levar isso para o projeto da maneira mais simples possível, que eles possam estar usando de uma maneira coerente, né? Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que a gente viu, tem locais que tem essa rota e que as pessoas colocam vasos, ou lixeiras, ou painéis em exposições. E não pode, né? Nós temos que deixar livre, né? Livre. Nós estamos falando, focando, mas a acessibilidade vai muito mais longe, né? Nós temos hoje mapas, né? Que você estava dizendo lá, o mapa tátil, a parte né? em braille, que são todas as identificações. Então, o arquiteto ele tem que ter o cuidado de fazer todo um planejamento e interpretação que dê coerência e usa as ferramentas que estão lá. É só interpretar. Certo. Mas não deixar de usar. Tem as rampas, tem tudo, né? E Sim. No piso, a gente tem que identificar tudo que tem algum... alertar a todo tipo de perigo que tem a obra e direcionar para algum lugar. E de preferência, gente, uma rota curta, né? Não é mesmo, Aldilei? Sim. Porque tem umas que você fica fazendo maratona. Você tem que ir lá na frente e voltar num ângulo, sei lá, de 120 graus, de 90 graus, num lugar que você dava 5 passinhos para o lado, pronto, já estava lá. Poxa vida. Isso quando o caminho não está ocupado pelas rodinhas, os distraídos, porque a gente não pode desviar, a gente tem que ficar ali, né? E quem enxerga, por favor, gente,
choques são inevitáveis para o cego. O cego já tem que andar na via tátil já pensando no choque que vai levar. Olha, o respeito, a atenção, não distraiam-se. A gente anda num caminho prescrito ali pelo direcional. Se vocês puderem saber que, olha, presta atenção no direcional, por aqui passa um cego, ele não vai me ver, eu posso vê-lo e posso desviar dele, é muito interessante. Seria importante, nas escolas, já começarem com esses pisos no pátio, isso seria bom? Dizem que não se põe isso porque não se tem demanda, né? Em contrapartida, algumas escolas rejeitam deficientes porque não tem acessibilidade e adaptações. E não é só cego não, para surdo, para cadeirante, para deficiente intelectual e tudo mais, para ostomizado, enfim. O que é ostomizado? Vamos aproveitar. O ostomizado é a pessoa que tem lesão do aparelho digestivo ou urinário e tem que fazer uso de bolsas de coletagem, né, dos dejetos, porque partes do intestino dele que cabia a eliminação daqueles dejetos não funcionam mais, não existem mais. Ou por um câncer, ou por um acidente, ou por um corte de faca, de disparo de arma de fogo. É muito comum. Pois é, todos nós estamos aí. Estamos sujeitos, exatamente. Eu gostaria, gente, nosso tempo está acabando, eu gostaria que cada um de vocês, mandasse uma mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Então, eu como cego e como pessoa que lutou pela pessoa com deficiência, né, eu acho muito interessante vamos inserir o cego na sociedade. Vamos dar ao cego tudo o que ele precisa, falando no meu caso, que sou deficiente visual, para que ele usufrua da sua cidadania. Mas também a gente tem uma coisa no Conselho de Deficiência que a gente discutiu muito, que é inserir a sociedade na deficiência, né? Coloca a gente, por exemplo, dá o uso da via tátil, por exemplo, que é a temática de hoje. Mas ele só serve quando ele está num contexto. Quando se põe ele no chão, se libera as laterais, não se põe saco de lixo, não se põe carrinho de cachorro-quente, lonas de camelô, enfim. E quando as pessoas respeitam. Eu acho que a sociedade enxergar que existem deficientes e que qualquer um, definitivamente ou transitoriamente, também pode estar nessa situação, eu acho que inserir de mão dupla os deficientes na sociedade e a sociedade na deficiência é uma coisa interessante. Por favor, Elizabeth. Eu acho que a gente, como uma sociedade de desenvolvimento, a gente tem que lutar para estar inclusiva em todos os sentidos. Que a gente estando inclusiva, a gente estando dentro de uma sociedade, né, que está dando condições para todo mundo, a gente está num desenvolvimento maior. Então a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar o que a norma solicita, entender, e quando a gente colocar nos nossos estabelecimentos, não se sentir agredido, sentir que a gente está fazendo um bem para a população. E então está usando, está dando condições e está fazendo da maneira correta, porque simplesmente colocar para cumprir uma norma não seria tão bom se a pessoa colocasse, porque está dando qualidade de vida para outros, né? Que não tem, que estão precisando. Obrigada.